Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, como prometido, vai seguir aqui uma sequência, de vídeos abordando os conceitos da nossa unidade 2, que se refere ao princípio, de Pascal, o princípio de Arquimedes e também o teorema de Stedin, tá? Então, no que se traduz essa segunda unidade? Tá, gente? A gente vai estar abordando, os conceitos fundamentais e básicos da hidrostática. Tá? O que a hidrostática ela nos refere? Tá? Ela trabalha, na forma geral, a estática dos fluidos, ou seja, o fluido em repouso. Tá? Então, o conceito hidrostática, vem da estática da água, hidro, mas ele é utilizado ali na forma de qualquer fluido. Ele recebe esse nome simplesmente porque o primeiro fluido a ser estudado com maior eficiência foi a água, já que ele é em abundância no nosso planeta. Tá? Mas hidrostática, estática dos fluidos. E o que é essa estática do fluido? Tá? A estática do fluido ela acontece a partir do momento, tá, que esse fluido ele encontra-se em repouso. Tá? Esse fluido encontrando-se em repouso nos leva à condição, para que ele fique nesse estado. Tá? E ele acontece a partir do momento, tá, em que todas as pressões, tá, então a força sobre a área, em qualquer lado do fluido, em qualquer direção do fluido, são as mesmas. Certo? Nesse processo, a resultante da ação dessas forças, dessas pressões, é nula. E dessa forma, você não tem uma ação cisalhante para ocorrer o escoamento. Tá? Claro, um ponto mais próximo da superfície do fluido, aqui no caso em estado líquido, as pressões são menores, mas se ele está em repouso, quer dizer que essas pressões têm o mesmo valor em todas as direções. Ponto B um pouco mais abaixo, a pressão ela aumenta, a gente vai falar disso daqui a pouco, a pressão é efetiva, tá? Mas importante que elas são as mesmas. E no ponto C, um ponto muito mais baixo, em relação à superfície do fluido, as pressões são maiores, mas se elas são iguais em todas as direções, esse fluido ele vai estar em estado estático, em repouso. Certo? Por acaso ocorra uma perturbação nesse fluido, ou seja, a ação de alguma dessas pressões que atuam ao redor do fluido for maior que as demais, vai ocasionar o escoamento, tá? Vai ocasionar o movimento desse fluido, gerando uma perturbação. Perfeito? Então, estática, o conceito de pressões resultante nula. As pressões que agem no ponto são iguais em todas as direções. Tá? Vamos falar então da questão aí da pressão, já que ela está muito envolvida nessa questão da estática dos fluidos. A primeira pressão que a gente vai estar vendo é a pressão manométrica, também chamada de pressão hidrostática ou pressão efetiva. E essa pressão ela é definida como a pressão exercida pelo peso da coluna de fluido sobre uma certa área. Então a gente tem que lembrar que pressão ela é força sobre área, a ação da força tangencial, normal, sobre uma dada área. Quando eu trabalho com um fluido, quem gera essa força é o peso do próprio fluido. Tá? Então, o peso do próprio fluido, ao ser distribuído sobre uma certa região, uma certa superfície, vai estar gerando uma pressão, e essa pressão é chamada então de pressão hidrostática, pressão manométrica ou mesmo pressão efetiva. Tá? Então, a pressão hidrostática ela é igual à pressão efetiva, tá? Que vai ser dada pela gravidade, força gravitacional, que é a força peso, indicado aqui por G, para não confundir com pressão, sobre a área. Tá? Agora, recordando um pouquinho, o que é a força-peso? Força-peso nada mais é que massa vezes a gravidade local, a massa do corpo vezes a gravidade local. A massa, pela relação de densidade, a gente viu que a densidade é massa sobre volume.
tá? Vou fazer aqui uma anotaçãozinha do lado, né? A densidade ρ, ela é igual a massa dividido pelo volume. Dessa expressão, eu posso isolar a massa passando o volume multiplicando, né? Então, eu teria aqui a massa pode ser calculada pela densidade absoluta do corpo vezes o volume que o corpo ocupa, tá? Chegando assim no valor dessa massa. Então, massa é igual a densidade vezes volume. E a área e o volume, né, dentro de um certo recipiente, tá? Ele vai ser dado por a área da base vezes a altura. Essa altura é a coluna de fluido formado. Tá? Então, área vezes volume. Então, atribuindo-se essas relações, tá, à nossa expressão, nós teríamos o seguinte, né? Peso, massa vezes gravidade, dividido pela área, certo? Nós chegaríamos nesta relação aqui. Agora, o que é, nesse caso, a massa? Eu vou comentar aqui embaixinho. Massa é a densidade vezes o volume, vezes, então, a gravidade, tá? Então, substituir a massa por densidade vezes volume, dividido por área. Agora, o nosso volume, ele é área vezes a coluna de fluido. Então, nós teremos densidade vezes a área, vezes a coluna de fluido H, vezes a gravidade, tudo isso dividido pela área. E a gente consegue, então, realizar aqui uma simplificação de forma a que essa pressão ela não seja tomada como base a área de superfície, mas apenas relacionado à massa específica ou densidade desse fluido, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna desse fluido. Tá? Importante também trazer para vocês que essa pressão efetiva, né, ou hidrostática, a pressão vezes a gravidade, ela é chamada de peso específico, tá? Peso específico é quando eu estou relacionando realmente a unidade do peso, né, desse fluido, tá, em relação ao volume que ele ocupa, tá? E a gente consegue calcular esse peso específico multiplicando a massa específica ou massa absoluta, densidade absoluta, vezes o valor da gravidade, tá? O que nos leva a uma forma muito simples de calcular essa pressão efetiva, que é peso específico vezes a altura da coluna de fluido, que também é chamada de carga manométrica, tá? Ou carga de pressão, certo? Outro conceito, né, que a gente tem que evidenciar para vocês, né, é que a pressão manométrica, né, essa pressão efetiva, ela independe da forma do recipiente que contém o fluido. Tá? Então aqui eu tenho recipientes de diferentes formas, tá? E todos eles apresentam a mesma altura da coluna de fluido, a altura H, todas as superfícies do fluido, tá, estão à mesma altura desse plano de referência aqui embaixo. Isso faz com que, né, se for o mesmo fluido, a gente tenha a mesma massa específica, ou densidade absoluta, temos a mesma gravidade agindo sobre eles e mesma altura. Então isso faz com que a pressão em todos os recipientes seja a mesma. Tá? Então essa pressão de um fluido ou exercida por um fluido vai estar diretamente relacionada não à forma do recipiente, mas sim à altura da coluna de fluido, tá? Ao tipo de fluido, né, que vai estar relacionado ao peso específico ou à massa específica, tá? E a gravidade local, certo? Então, a gente consegue traduzir para vocês a seguinte relação. A pressão manométrica, pressão efetiva, ela está diretamente proporcional à altura. Então, se a altura de coluna de fluido for 0, nós temos pressão nula, tá? E conforme essa altura de fluido, né, a altura da coluna de fluido, ela vai aumentando, a pressão exercida por ele também vai aumentando na mesma proporção. Então, de um caráter linear. Então, a gente tem um gráfico como uma reta. Quanto maior a altura,
maior a pressão exercida por esse fluido, certo? Exemplo, gente. Um reservatório de água, como representado da figura 4, encontra-se com 60 centímetros de água em seu interior e apresenta altura de volume morto igual a 5 centímetros. Vamos conversar rapidinho sobre esse caso. Tá? Então aqui eu tenho uma instalação básica, né, de caixa d'água. Isso aqui está disponível, né, na ficha técnica do catálogo da Tigre, tá? Explicando como que se faz a instalação básica. No caso, você tem uma entrada, né, um registro, né, com um adaptador para entrada de vazão, uma boia, né, para controle de entrada. Tá? Você tem um ladrão, né, que chegou no nível, num certo nível, ele vai extravasar essa água para que não caia, por exemplo, em cima da casa, tá? E seja retirado esse excesso de água que porventura, né, aconteça um defeito na boia. Você tem a saída também com um registro, né? E um registro de saída aqui para a limpeza, né? Para você esvaziar a caixa e realizar a limpeza dela. Tá? Aqui ele cita para vocês uma região, né, de volume morto. Né? O que seria esse volume morto? Tá, pessoal? Nós temos aqui a saída, né? Essa região que está abaixo da saída, né, do cano de saída, é uma parte que a água não consegue extravasar, ela não consegue sair, ela não consegue escoar. Então ela fica presa aqui. Tá? Essa região é chamada volume morto, é um volume que você não consegue retirar do seu reservatório. Tá? Você vai falar, nossa, que perda, né? Estão perdendo água ali então. Não, ela tem uma função. Tá? Primeira função dela é para sedimentação de partículas. Tá? Então essa água ela não vem pura, ela vem trazendo consigo sujeira, partículas de cloro, poeira, né? Ela traz bastante coisa junto com ela. E ao entrar essa água aqui e o fluido, no caso a água ficar em repouso, né? Essas partículas vão sedimentar, certo? Vão decantar, né? Ela vai descer essas partículas e vão ficar nesta região. Então, a água que é coletada não é a água contendo essas partículas de sujeira. Então, ela serve, né? Ela tem essa utilidade. Tá? Então, ele diz que a altura, né, de fluido dentro da caixa d'água é 60 centímetros e você tem uma altura de volume morto, que não está ali e não vai sair. Tá? Então, considerando que a válvula de entrada e saída estejam fechadas, ou seja, não entra e não sai água, então você tem o fluido dentro dessa caixa e ele está em repouso, tá? É isso que está querendo dizer, né? Então a água do reservatório vai estar em repouso, já que não vai ocorrer fluxo, tá? Determine a pressão efetiva no orifício de saída da caixa d'água. Bom, pressão efetiva, né? E a gente viu ali que ela vai ser dada pela massa específica, ou vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de fluido. Tá? Mas aonde que ele quer essa pressão? Ele quer no orifício de saída. Tá? Então o orifício de saída ele está situado a parte mais baixa nessa região. Tá? Então nós temos 60 centímetros de coluna de fluido. Tá? Temos sim. Mas é 60 centímetros de coluna de fundo até o fundo da caixa. Até o nível de saída, a gente tem apenas 55 centímetros. Tá? Exatamente porque eu tenho que desconsiderar esse volume morto de 5 centímetros. Perfeito? Então a nossa coluna H até o orifício de saída é de 55 e não de 60. Então eu desconto a altura do volume morto, já que ele não gera pressão sobre o orifício. Tá? Então a nossa pressão efetiva vai ser dada por massa específica ou densidade da água, 1000, vezes a gravidade local, foi formada 9,81, e a altura da coluna de fluido, que é vamos tomar cuidado com o sistema internacional, né? Nós temos que é de 55 centímetros até o orifício. Tá? Vamos fazer a conversão. Note que isso está em metro, então a altura tem que também estar em metro, né? As unidades precisam ser compatíveis.
Então a gente vai fazer aqui uma conversão. Tá? A gente tem várias formas de fazer uma conversão. Nesse momento eu vou usar uma por proporção. Né? O que seria proporção? Eu quero transformar isso para metro. Então eu vou tomar aqui, olha, 1 metro. Tá? 1 metro. Quanto vale 1 metro na unidade de centímetro? 1 metro equivale a 100 centímetros. Tá? Então eu estou fazendo essa proporção, essa razão entre a unidade metro e a unidade centímetro. Tá? Você vai ter algo em centímetro em cima, algo em centímetros embaixo. Isso vai simplificar as unidades, tá? Que é o processo de conversão. Vai sair a unidade em metro. E a gente vai ter 55 vezes 1, que é 55, dividido por 100, o que vai nos levar, então, aqui, 55 centímetros. É 0,55 metros. Tá? Então a gente vai ter aqui vezes 0,55. Tá? Deixa eu ver se eu deixei a calculadora aberta. Não deixei a minha calculadora aberta. Ok, vou ter que pegar a outra. Para o próximo vídeo eu já deixo a minha calculadora científica aberta. Tá? Ou melhor, né? O emulador dela para facilitar para a gente. Tá? Então nós temos aqui, fazendo uma outra demonstração, aproveitando, ó, 1000, né? A gente tem 1000 de massa específica, né? Então eu vou pegar 1000 e vou multiplicar pela gravidade, 9,81. Tá? Esse valor de 9.810, vou colocar aqui, ó, P efetivo é igual a 9.810. Essa primeira parte da continha aqui, tá? Vezes 0,55, né? Não fiz ela inteira. Por quê? Esse valor é o peso específico da água, tá? Então, qual é o peso específico da água? 1.810 newtons por metro cúbico, tá? Isso é o peso específico. 1000 é a massa específica, multipliquei pela gravidade, isso nos gera o peso específico. Né? Mas, bom, isso era só para conceituar essa parte do peso específico. Tá? Então, vezes 55. Né? Então, vezes 0,55. Nós temos, então, 5.395. 5.395,5. Né? Unidades do quê? De pressão. Qual é a unidade de pressão? A unidade de pressão ou é Newton por metro quadrado, ou seja, cada metro quadrado da caixa recebe 5.395,5 newtons de força, então é a quantidade de força distribuída em um metro quadrado, tá? Ou a gente pode apresentar na forma mais convencional, isso aqui é considerando o sistema internacional, né? Levando a unidade de Pascal, tá? Lembrando que o Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Perfeito? Seguindo, tá, gente, nessa mesma ideia da pressão efetiva, a gente fala da carga de pressão, tá? Ou altura manométrica. Ou seja, quando eu evidencio a coluna de fluido, tá? Eu estou me referindo à carga de pressão. Certo? Então a gente pode, já que ela está vinculada, né, à altura da coluna de fluido, tá? A pressão ela está vinculada, a pressão efetiva manométrica de um fluido está vinculada a essa altura, eu posso utilizar essa altura para fazer uma medição da carga de pressão. Tá? Então quer dizer que se eu falo 5 metros, né, de fluido, eu estou me referindo à carga de pressão. É uma coluna de 5 metros, por exemplo, de água. 5 MCA, 5 metros de coluna d'água. Estou utilizando a ideia de carga. Né? Como que a gente consegue obter essa carga de pressão? Simplesmente olhando para a altura da coluna de fluido, da superfície livre, né, até o ponto. Então aqui eu tenho uma HA, uma carga de pressão sobre o ponto A. Tenho aqui uma HB, que é uma carga de pressão sobre o ponto B. Né? Então note que a carga de pressão do ponto B ela é maior que a carga de pressão sobre o ponto A, já que a altura da coluna de fluido é maior em B do que em A. Tá? E a carga de pressão ela é obtida pela pressão manométrica, né, pela pressão efetiva, dividido pelo peso específico do fluido.
certo? Que provém exatamente dessa relação que a gente viu anteriormente, tá? No caso, o H ele foi isolado, então eu peguei o peso específico, passo dividindo, eu isolo o valor da altura, tá? Isso me quantifica a carga de pressão, tá? Então é normal que você vai falar assim, olha, para instalar um banheiro, um chuveiro, né? Você precisa ter uma carga de pressão de 1,5 m de coluna d'água, para que ele funcione adequadamente. O que isso quer dizer? Que onde o chuveiro for instalado até a superfície livre da caixa tem que ter uma distância de 1,5 m, ou uma coluna de fluido de 1,5 m. Tá? Assim ele vai funcionar com eficiência. Tá? Então vamos ver aqui. Aonde que a gente usa essa carga de pressão? Tá? E aonde que ela é muito utilizada? Né? Normalmente ela é utilizada para verificar a pressão em condutos de transporte. Tá? Como que é feito isso? Normalmente a gente pega o conduto de transporte, né? Então aqui eu tenho o fluido, o conduto, né? Ele está passando por esse tubo, né? E eu instalo aqui um tubo vertical livre, né? Livre para a atmosfera, tá? Normalmente de acrílico, né? Ou transparente, na qual a gente possa verificar esse tubo, né? Então, o fluido ao passar aqui, ele está com uma certa pressão. Essa pressão vai gerar uma carga de pressão e vai fazer com que o fluido suba até uma certa altura, até obter o equilíbrio estático. Então o fluido nesse momento aqui ele fica em equilíbrio estático. Aqui embaixo ele está em movimento. Tá? Essa altura aqui vai definir para a gente a carga de pressão, H. E a gente vai conseguir, através dela, medir a pressão com que o fluido escoa dentro da tubulação. Professor, mas o fluido não está em repouso. Dentro da tubulação do conduto, não, né? Mas neste tubo ele se encontra em repouso. Tá? Então vamos fazer um exemplo. Consideremos que na situação representada na figura 6, temos gasolina sendo transportada no conduto, cujo peso específico a 20 graus Celsius, lembra lá que eu falei da questão da temperatura, né? A temperatura influencia a massa específica, influencia o peso específico. Tá? Então, a 20 graus Celsius é igual a 7.150 newtons por metro quadrado. E a altura no tubo vertical é igual a 15 centímetros. Determine a carga de pressão da gasolina e a altura manométrica e a pressão manométrica da gasolina no conduto. Tá? Então, o que é a carga de pressão? Carga de pressão é a altura manométrica. Qual é a altura, né? No tubo vertical? É de 15 centímetros. Então, a nossa carga de pressão ela é de 15 centímetros de gasolina. Já vou fazer aqui a conversão. Vou fazer a conversão de outra forma, né? 15 centímetros. O que é centi? Né? Centi é centésima parte. Em notação científica, é o 10 a menos 2. Então, a gente tem 15 vezes 10 a menos 2 metros. E está feita a conversão. 10 a menos 2 é dividir por 100, tá? Então, nós temos aqui 0,15 metros de carga de pressão exercida pela gasolina. Tá? Agora, qual é a pressão manométrica da gasolina? Então, a pressão manométrica ou pressão efetiva, ela vai ser igual ao peso específico vezes a carga de pressão, tá? A altura manométrica. Lembrando, peso específico é massa específica vezes a gravidade. Tá? Então, nós temos peso específico da gasolina, 7.150. Note, Newton por metro quadrado, então eu não, metro cúbico, né? Não posso usar centímetro. Há uma incompatibilidade de unidades. Eu preciso usar H em metro. Tá? Então, vezes aqui 0,15. Tá? Então, nós teremos que a nossa pressão efetiva ou manométrica da gasolina neste conduto vai ser de 7.150 vezes 0,15, que vai ser igual a 1072,5 Pascal. Tá? Ou
1072,5 newtons para cada metro quadrado. Perfeito? Isso quer dizer, então, que em 1 metro quadrado da superfície desse fluido está sendo aplicado ou ele está gerando uma pressão, uma força, exercida uma força, né, sendo distribuída uma força de 1072,5 newtons. Tá? Pessoal, esse vídeo vai se encerrar aqui. No próximo eu vou trazer para vocês as características da pressão atmosférica. Grande abraço e até lá.